Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós cremos que o nosso resgatador está aqui nessa noite. Nós cremos que Deus tem algo para as nossas vidas que vai gerar alegria ao nosso ser. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz: Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, ele é o quê, gente? Ele é o meu Deus. Deus, tu tens uma palavra para o nosso coração aqui neste lugar, e nós queremos render graças a ti por tudo que o teu Espírito Santo já está fazendo em nosso meio. E eu creio, Senhor, que essa noite, Senhor, o Senhor tem um encontro conosco. O Senhor tem marcado o encontro com as nossas vidas. E nós cremos que aquele que saiu de sua casa, Senhor Jesus, e obedeceu a sua voz, Senhor, para estar neste lugar, eu creio que o Senhor vai falar conosco de forma sobrenatural. Por isso, seja o nosso resgatador aqui nesta noite. E que queremos sair daqui vitoriosos. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Digam. Queridos, hoje nós vamos estar tratando de um resgate poderoso que o Senhor faz em nossas vidas. Todos nós precisamos viver um momento de milagres, de restauração e de cura. Quinta de glória, um quinta onde eu creio que o Senhor tem uma glória preparada para nós. E o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. Uma das coisas que eu aprendi sobre você ser autêntico é que a autenticidade de ser autêntico é você viver uma verdade. Todos nós somos cristãos, nós somos aqueles valentes de guerra. E todo aquele que é autêntico diante do Senhor, ele vive uma verdade genuína, ele é verdadeiro, ele é transparente, ele é genuíno. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui, procuramos viver uma legitimidade cristã. E sobre este assunto desta noite, eu vejo em Noemi e em Ruth uma legitimidade cristã. Uma verdadeira cristandade. Ela consegue ver, a gente consegue ver através dessa palavra o poder de ser uma discipuladora, o poder de ser alguém no mundo espiritual que pode trazer e causar uma influência na vida das pessoas. Nós sabemos que o nosso testemunho tem um significado muito grande, porque eu e você precisamos entender que eu e você somos o quê? Discípulos do Senhor. E como os discípulos do Senhor, nós somos autênticos, nós somos aqueles que estamos aqui para fazer o querer do Senhor. E quando as pessoas olham para você, as pessoas dizem o seguinte: se você é cristão, então eu quero ver um pouquinho dele em você. Você concorda comigo? A vida da gente é uma vida de coerência. Quando eu e você dissemos assim, eu sou cristão, eu tenho que entender que eu tenho que ser coerente diante disso. É uma das coisas que eu aprendi, que as minhas ações não traem as minhas palavras. As minhas ações não traem as minhas palavras. Eu tenho que entender que aquilo que eu estou pregando é aquilo que eu tenho que viver. Diga comigo, as ações não traem as minhas palavras. Então, se você disser que é cristão, você tem que entender que as suas ações têm que ser coerentes. As minhas ações devem ser coerentes. Partindo desse princípio, eu quero que você entenda que o exercício coerente da minha fé é eu dizer assim, eu creio num Deus que tudo pode. Se você saiu de sua casa, aliás, nós temos aqui algumas pessoas visitando a gente aqui hoje. E é uma alegria, viu, ter vocês aqui conosco. Vocês que estão aqui pela primeira vez, só levanta a mão aqui. Quem está a primeira vez aqui? Ó. Olha só, é muito bom ter vocês aqui. É isso mesmo, gente? Está feliz por eles estarem aqui? Alguém pode dar um abraço naquele casal aqui? Alguém aqui já dá um abração nessa querida? Porque é muito bom mesmo ter vocês aqui conosco. Alegria para o nosso coração. Nós cremos que estar juntos aqui, ligados juntos, nesse propósito do Senhor, é que nos faz estar bem. Por isso, já abraçou? Então já sente e olhe para mim. Porque nesse momento, esse momento da nossa comunhão, ele é muito precioso, porque nós precisamos aprender que o exercício maior da minha fé, ela tem que ser realmente coerente a tudo aquilo que eu estou falando.
partindo desse princípio, eu quero que você entenda que a minha vida e a sua vida, ela não pode ser uma imitação barata. Então diga para o seu querido, se você pode, não seja uma imitação barata. Quem gosta de uma 25 de março? Aqui levanta a mão. Uma 25 de março. É coisa boa. Não se preocupe, gente. Você gosta de uma 25 de março, eu também gosto. Né? Quando você chega numa 25 de março, a sua tendência é você querer comprar o mundo, né? Não, gente. Você vai lá com pouco dinheiro e você quer fazer muito, né? Esses dias a mamãe ganhou uma bolsa de uma empresária, que eu achei tão uma querida amiga nossa empresária, e quando eu vi aquela bolsa, eu falei, mamãe do céu, que bolsa é essa chique, da Guess? Eu não entendo nada dessas marcas, mas eu sei que essa marca é uma marca significativa. Falei, mamãe, a senhora comprou isso? Minha filha, você acha que eu tenho condição para comprar um negócio desse, minha filha? Eu ganhei uma bolsa dessa. Eu nem imagino, nem quero saber quanto é, mas eu sei que é uma graninha boa. Aí, eu fico imaginando assim, você que não tem condições de comprar uma bolsa dessa, o que você vai fazer, meu filho? Vai querer ir para 25 pegar o quê? Pelo menos uma parecida. Agora, se você compra uma pirata, aí o negócio é sério. Né? Porque, minha filha, não tem coerência. Né? Pirataria não faz parte do cristão. Mas uma das coisas que a gente fala, se eu não tenho aquele modelo, eu vou tentar pelo menos comprar alguma coisa parecida. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que eu e você não precisamos imitar, fazer com que a nossa vida seja uma imitação barata do tipo parece, mas não é. Alguém já falou isso, você é crente, mas parece, mas não é. Já ouviu alguém falar isso? Ai, aquela vizinha disse que é crente, parece, mas não é. Né? Eu e você precisamos entender que nós precisamos ter uma autenticidade. E dentro desse contexto desta palavra, eu quero dizer para você que o que Deus deu a você, ninguém pode copiar. O que Deus deu a mim e a você, ninguém, eu quero deixar claro para você, ninguém pode copiar. Porque só aquilo que está dentro de você é o que Deus colocou como registro, para que você seja único. Ninguém, pode alguém até parecer com você. Esses dias eu fui ministrar em Santa Catarina e encontrei uma moça, eu não, né? Mas as pessoas disseram para mim, Renata, tem uma moça que é a sua cara. Eu falei, meu Deus do céu, me mostra. Até eu me lembrei disso, porque quando fui conhecê-la lá atrás, eu me assustei. Parecia tanto comigo, eu falei, Jesus amado, minha filha. Né? Aí, de repente, me mostra a foto dela e ela está realmente muito parecida comigo. Tem algumas lembranças, mas é muito parecida. E aí eu disse assim, pode ser parecido, mas não é. Então eu digo a você que o Espírito Santo está dizendo para você assim, ó, você pode até se parecer com alguém, mas você não é. Você é único, você é autêntico. O Senhor quer que você seja legítimo diante da sua grandeza e do seu poder. Uma das coisas também que eu creio que nós somos influência, e para sermos influência autêntica de Cristo, aquilo que eu falo como coerência muda as nossas vidas. Uma das coisas que eu creio é que pessoas dependem de você. Pessoas dependem da sua voz, pessoas dependem do seu ministério, pessoas dependem da sua direção, pessoas estão aqui na terra esperando uma palavra de vida no meio de uma tempestade, pessoas estão vivendo tempos de guerras, e de repente você como cristão, ou aquele que está aqui que ama o Senhor, e diz assim, eu sou influência, eu sou do Senhor, essa pessoa está aguardando de você algo que venha trazer transformação. A minha voz e a sua voz tem que ecoar como uma voz dando destino a alguém. E a nossa vida na terra é para quê, gente? Você só nasceu para comer? Só para dormir? Embora é bom comer, né, gente? Quem gosta de comer aqui, gente? Eu gosto de comer, gente. Daqui a pouco a gente vai para casa, a gente vai comer alguma coisa. Mas você não está somente para isso. Eu e você estamos aqui para fazer o quê? Toda a diferença. E a palavra do Senhor diz sobre a história dessa mulher, Ruth e Noemi, é um retrato perfeito de uma vida autêntica, inspiradora e cheia também de significado. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história de Ruth ou de Noemi, mas é muito interessante você entender a autenticidade dessas mulheres que fizeram toda a diferença no tempo da sua geração. Ruth era uma viúva estrangeira que foi morar em uma terra estranha. Trágicas circunstâncias a reduziram a uma pobreza deplorável. Ruth, ela era uma pessoa marginalizada. Aquela moça, ela não só exilada, mas ela também carente de tudo. Ela foi reduzida a um estado de miséria total, do qual ela nunca esperaria
precisaria ser resgatada por nada desse mundo. Mas Deus, como Ele tem um plano para a minha história e para a tua história, eu não sei qual que é o registro da sua vida, eu não sei qual é o teu currículo, eu não sei qual é o teu histórico. Não importa como você chegou aqui neste lugar, o que importa é que você está no lugar certo, na hora certa, e a voz do Senhor falando ao meu coração, dizendo assim: hoje eu sou aquele que vai mudar a tua história. Eu te trouxe aqui para dizer: eu sou o Senhor que vai mudar a sua história. Mantenha a sua Bíblia aberta em Ruth capítulo 1, do 1 ao 4, e leia comigo, se você quiser, no telão também temos esse versículo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram ao campo de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e a outra de Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Esse contexto histórico diz a respeito do século antes da época de Davi. Era uma época em que o povo vivia num período de anarquia, muita confusão e de infidelidade a Deus. Nós estamos vivendo também num tempo de anarquia. Também vivemos quase o mesmo tempo em que Ruth vivia de confusão e também de infidelidade a Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo foi me mostrando, que havia uma fome extrema nos tempos de Ruth e também de Noemi. Aí vem Elimeleque, desesperado diante das circunstâncias difíceis, e aí ele diz assim: mulher, filhos, nós precisamos sair daqui de Belém, porque nós estamos vivendo uma extrema fome, e nós precisamos reagir diante dessas dificuldades. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar as nossas bagagens e vamos para Moabe. E Moabe era uma cidade também distante. Os moabitas, eles viviam num período de uma região também que era desolada. O povo de Moabe também vivia numa terra muito árida. Ali havia também circunstâncias difíceis. A cidade de Moabe, ela era fértil, mas ela era uma cidade seca. Então, nós vemos uma troca de Elimeleque diante de uma fome que estava acontecendo em Belém. E ele decide ir para Moabe, num lugar desolado, num lugar seco e também num lugar árido. Existem circunstâncias da nossa vida que nós precisamos entender as escolhas que nós fazemos. Nós precisamos ponderar diante das dificuldades. Havia muito conflito diante dos moabitas e israelitas, porque o povo de Moabe, ele era descendência da filha de Ló da filha de Ló com Ló. Havia um problema sério de incesto. Algo grave. Uma filha que dorme com o seu próprio pai tem um filho chamado Moabe, e diante dessa realidade gravíssima, ele tem esse filho, e aí começa a vir uma descendência com muitos conflitos e com muita dificuldade. Eu estou te contando o contexto desta história para você entender a realidade da situação de Ruth. Olha o caos que era a descendência moabita. Eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles ofereciam sacrifícios humanos. Veja bem, a forma dos moabitas adorarem era de uma forma totalmente erótica e também indecente. Aí eu aprendo que o nome de Elimeleque significa, olha só, o meu Deus é rei. Olha só, eles moravam numa cidade chamada Belém, que significa o quê? E que bairro nós estamos vivendo hoje, aqui igreja? Belém. E Belém significa o quê? Casa do pão. Aí você vê um homem chamado Elimeleque, tem um significado de que o meu Deus é rei. E a Bíblia conta, se você for analisar a história tanto de Ruth e Noemi, você vai ver que aquele homem e aquela mulher, aquele povo amava ao Senhor. E uma coisa que eu vejo é que eles não eram descuidados na fé, mas uma coisa que me choca é você estar diante de uma realidade de crise no seu país e de repente você escolhe ir para outro lugar até quase pior do que onde você está. E com um nome chamado O Meu Deus é Rei, e ainda morando numa cidade
cidade chamada Belém, que é a casa do pão. Uma das coisas que eu aprendo que eu e você precisamos entender, o que nós fazemos quando grandes problemas batem contra nós, quando as lutas vêm, quando as guerras vêm, quando a fome extrema vem, quando a dificuldade do casamento bate, quando a crise financeira bate, quando a luta na empresa bate, e de repente você começa a dizer assim, o que eu devo fazer para mudar a minha história? Muitas vezes nós trazemos problemas para nós. Como são causados os problemas? Há uma pergunta para você: como são causados os problemas? E eu respondo a você: geralmente eles são construídos, eles não acontecem simplesmente. Problemas são construídos. Estatisticamente dizem que 14% dos problemas que é causado na minha vida são erros de percurso. 14%. Aconteceu um problema na sua vida, um erro de percurso, o problema veio. Mas 86% dos problemas causados na minha vida são causas que eu mesmo fiz na minha vida, decisões que eu tomei. Por isso eu e você precisamos entender que nós precisamos entender o processo da nossa história. Às vezes estamos desequilibrados emocionalmente, às vezes a crise bate, a luta vem, aí você diz, a vida, os céus, só falta dizer assim, ó, quem poderá me defender? Aí vem o Chapolin Colorado, aparece na sua frente como super-herói, aí ele diz assim, eu vou te ajudar. É possível isso? Queridos, eu quero dizer para você que muitos problemas restaurados, curados, transformados, ou até mesmo a libertação da minha vida depende muito das minhas ações. Quando eu, por exemplo, você saiu de sua casa hoje, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você está no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Quando você não estiver para onde correr, eleva os seus olhos para os montes. A Bíblia diz, é de onde vem o meu socorro. E você veio aqui nesta noite porque você entende que o Senhor está na casa. Independente de quem está pregando, independente de quem está falando, o Senhor está na casa, está aqui para ajudar-nos a resolver as circunstâncias da nossa vida. Eu não sei quais são os problemas, mas eu quero dizer para você, se você está com suas emoções desequilibradas ou até mesmo deficientes, o Deus Todo-Poderoso está aqui neste lugar dizendo, eu vou colocar em ordem aquilo que está em desordem. E é tão inteligente você entender uma coisa, prudência é você calcular o impacto de uma decisão. Mais uma vez eu gosto de trazer isso muito no meu coração, que, vamos lá, ler comigo se você pode? 1, 2, 3, que prudência é o quê? É você calcular o impacto da sua decisão. Então você, antes de pensar em calcular ou tomar uma decisão, calcule antes. Pense antes, porque a crise de ansiedade trabalha todos os dias para termos um excesso de futuro. E uma das coisas que o Espírito Santo foi me ensinando através dessa palavra, o que mais estamos ouvindo nos últimos dias é crise de ansiedade. Já ouviu falar sobre a síndrome do pensamento acelerado? Já ouviu falar sobre o nível de ansiedade e estresse que está tomando conta do mundo, em que as pessoas já estão quase se matando de uma forma literal? Essa semana eu vi de um querido membro da igreja, eu preciso sair daquela minha empresa, porque o que mais falam comigo é ter dinheiro, traga dinheiro, traga dinheiro, traga dinheiro. E quando você não consegue trazer esse dinheiro, começa a haver um desespero, um desequilíbrio emocional. Ela disse assim, pastora, sabe o que está acontecendo lá na minha empresa? As pessoas já estão falando em suicídio. As pessoas estão entrando numa crise tão profunda que agora começa a empresa a chamar psicólogos para tratar a mente humana, porque as pessoas estão desesperadas. Há uma pressão, há um desequilíbrio dentro da mente das pessoas. E veja comigo, olha só, estresse é o excesso do presente, ansiedade é o excesso do quê? De futuro, e depressão é o excesso do passado. Eu não sei qual é o excesso que você esteja vivendo, mas nesta noite o Senhor vai aliviar toda essa ansiedade. A Bíblia fala assim, olha, lançai sobre mim o quê? Toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós.
E é sobre o Bolsonaro que eu tenho que lançar minha ansiedade, gente? Eu tenho que esperar do meu presidente ou de qualquer outra pessoa, do meu patrão, do meu marido, da minha esposa? Não, a minha esperança está no Senhor. Amém, queridos? Você crê nisso? Que o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração? Porque quando a crise, a fome, o desespero chega, nós escolhemos fugir. A minha pergunta para você é essa: porque quando vem o desespero, quando vem a fome, a gente escolhe fugir? Nós fugimos, gente, porque nós temos medo. E nós temos medo porque a gente não sabe resolver problemas. E quando isso acontece, nós começamos a tomar decisões precipitadas. Nós falamos assim: eu preciso resolver esse problema rápido. Então eu não sei como resolver, então vou resolver rápido. Não calcula. E aí vem o sofrimento. Uma das coisas que eu preciso você entender, que eu e você precisamos ter inteligência emocional, equilíbrio da nossa mente, inteligência, discernimento do Espírito Santo. Veja bem, hoje eu estou derramando sobre você conhecimento da palavra. E conhecimento são informações. Você está recebendo informações, mas o que me adianta encher a tua mente de informação e você não captar essa informação, não entender a informação, e se você também não praticar, não vai fazer efeito algum. O que faz eu ser transformado é eu deixar essa palavra entrar dentro de mim, fazer morada e mudar a minha história. Que não seja mais um culto da sua história. Eu profetizo neste lugar, será o culto que vai mudar a minha e a tua história neste lugar. Sabe o que é, gente? Conhecimento são as informações que você recebe. Você tem conhecimento de que tomate é uma fruta? Eu não sabia há alguns anos atrás. E aí, quando eu descobri que tomate é uma fruta, eu falei: meu Deus, então por que tomate não combina na salada de fruta? Conhecimento é você saber que ele é fruta, mas sabedoria é você saber que não combina numa salada de fruta. Mamãe gosta de um suco de tomate. E quando ela toma o suco de tomate, ela põe um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal. Isso é um suco. E perceba bem, não combina com doce. Isso significa sabedoria. Então a minha sabedoria vai fazer: não vai dar para mim engolir esse negócio. Então entenda que a palavra do Senhor diz que por Elimeleque não entenderam o processo da sua crise. Eles foram para uma cidade e a palavra de Deus diz que eles morreram. Não somente ele morreu, mas também os seus 2 filhos morreram. Eu quero dizer para você, antes de tomar qualquer decisão, para onde ir, o que fazer, peça a direção do Pai, porque eu me lembro do meu pai, o saudoso pastor Leonel, que dizia o seguinte para nós: filhinha, mesmo até se você estiver no inferno, o inferno da dor, o inferno do problema, o inferno, até mesmo Deus falava: olha, Paulo, vou te levar lá no inferno. Aí se a presença de Deus entrar lá no inferno, eu quero te dizer que ali até mesmo Deus no inferno, a glória do Senhor entrando lá, não será mais inferno, porque a glória do Senhor, quando entra, ela transforma, ela traz alegria. Olha, quero dizer, entendeu o que eu quis dizer? A sua vida pode estar um inferno, a sua luta pode ser aquele inferno, o seu casamento pode dizer: está sendo um inferno, mas quando Jesus entra, a luz entra, a glória do Senhor se manifesta, a alegria do Senhor é fortalecida no meio da angústia, porque é Jesus que entrou, gente. Eu, se fosse você, daria um glória a Deus, porque Jesus está aqui neste lugar. Eu não sei o caos, por isso não se precipite. Convide ao Senhor para entrar na sua história. Segundo ponto dessa mensagem: crise é terreno fértil para o milagre. Então deixa eu dizer algo para você. Se você está na crise, eu quero deixar bem claro para você: você está no lugar de receber grandes milagres da parte de Deus. Veja o que a palavra do Senhor diz no versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe o quê? Pão. Veja bem, crise para mim e para você é um lugar de momento perigoso. Crise é um momento difícil nas nossas vidas. Olha, de uma evolução ou de um processo. É um período de desordem em busca de solução.
Crise na minha vida é ponto de transição entre uma época de prosperidade e também uma época de depressão. Veja bem, você estava bem, estava tudo bem, você tinha dinheiro na conta, você tinha um emprego, você tinha tudo certinho e de repente veio uma crise. A crise foi tirando de você o seu equilíbrio emocional e foi tirando de você toda a sua segurança. Veja bem, crise, gente, é um momento de decisão, mudar de foco, olhar para o problema de outra forma. Por isso eu quero dizer que você que está aqui neste lugar dizendo, Senhor, me tira dessa crise. Eu espero que seja hoje, mas se não for hoje, o Senhor está falando para você, vamos aprender no meio dessa crise, porque eu coloquei a você numa escola de um grande ensinamento. A crises são necessárias para que possamos olhar para dentro de nós e descobrirmos como nós estamos vivendo. Quem já viveu crise aqui, gente? Quem nunca viveu? Eu acho que nunca. Quem nunca? Quem nunca? Todo mundo já viveu, gente. Se você não está numa, vai entrar nela, eu te garanto. Por quê? Porque crise é um lugar de escola. É necessário eu e você aprendermos no meio desta crise. E olha só, existem crises que podem ser catastróficas. A pior crise que eu acho na vida do ser humano é a perda de alguém. Há poucos dias perdemos o nosso pai. E você sabe, eu acho que você também perdeu um pai. Você perdeu alguém, um tio, um parente. Às vezes você também perdeu aquele que você mais amava. E tem coisa pior do que você perder alguém que você ama? Existem coisas piores, porque existe uma coisa que eu aprendi, que problemas, você precisa entender que problema é morte e uma doença terminal. Isso aqui é problema. Aí você fala, eu estou com um problemão. Isso é realmente um problema. Agora, existem problemas que para nós é contratempo. Existem coisas que para nós vai aparecer, mas nós sabemos que nós vamos vencer. E essa noite o Espírito Santo tem uma palavra para o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a tua crise, mas nesta crise o Senhor vai encher você de toda a certeza de que você não está sozinho. Aí de repente você vê a positividade de Noemi em se levantar. Veja bem no versículo 1. Então se levantou, no versículo 6, com ela e com as suas noras. No meio da sua maior crise, ela poderia chorar, ela poderia dizer, acabou, morreu meu marido, morreu os meus filhos, porque ali era um grande problema. Nos tempos de Noemi e Ruth, a mulher que não tinha marido, era uma mulher totalmente desconsiderada na sociedade, não teria valor nenhum. Agora, sem marido e agora sem filhos, porque filhos dariam a ela segurança de um futuro. Era quase um INSS, era quase um projeto financeiro. Eu tenho filhos, então eu não vou morrer sozinha. Eu tenho filhos e aí eles vão me ajudar. Mas as 3 mulheres não tinham nem marido e também não tinham filhos. É um problema, não é? É um grande problema. Mas aí você vê o Espírito Santo direcionando a mim e a você a entender que em meio ao problema daquelas mulheres, aquele problema foi transformado num propósito de mudança e também de avanço. Uma das coisas que eu quero deixar para você, crise nos traz progresso. Ouça o que eu estou dizendo a você. Crise nos traz progresso. Eu proponho para você 3 tipos de crise nessa noite para você entender. A primeira crise, a crise situacional. Ela ameaça repentina, vem uma ameaça repentina, perda inesperada, doença súbita, perda da posição. Outro ponto de crise que você pode estar vivendo, a crise de desenvolvimento. Você que está entrando na faculdade pela primeira vez, quem lembra do primeiro dia da escolinha? Eu me lembro do primeiro dia da escola. Jesus! Tem crise pior do que sua mãe te deixar lá no portão da escola pela primeira vez na sua vida. Aquela mãe que cuidou de você até os seus 4 aninhos de idade. Aí ela chega agora, minha filha, você vai viver uma nova história e vai ficar sem a mamãe. Hein, gente? Você lembra disso? Você lembra da sua experiência? Jesus, eu chorei muito. Mas chorei largado. E a maior alegria da minha vida, gente, é você saber que depois de 1h30 que a professora falou, não,
não, fica aqui um pouquinho, daqui a pouco a mamãe vai chegar. Gente, eu não vi a hora da mãe chegar, gente. A gente come, a gente deita, a gente dorme, a gente toma um chazinho. Você lembra? Era chazinho na sua época? Na minha tinha um chazinho com pãozinho com manteiga, gente. Gente, cada vez que eu tomo o chazinho mate com pãozinho com manteiga, sou transportada para o meu primeiro dia de aula. Uma marca no coração. E eu me lembro que nesse tempo de crise do meu desenvolvimento, era uma crise assim, meu Deus, quando que ela vai chegar? E quando a mamãe chegava, gente, ela apontava a mão lá do outro lado da rua, assim, ó, dizendo assim, a mamãe veio chegar. Eu quero dizer para você que no mundo espiritual o Senhor está fazendo assim com você também. Você está na escola da crise, enquanto você está ali desesperado, dizendo, me tira daqui, o Senhor vai chegar a hora que eu vou te buscar, no tempo certo e na hora certa, você vai sair da crise. Porque a minha mão vai estar lá, eu cheguei. Deixa eu dizer outro ponto importante para você. Existe também a crise existencial. Qual que é a crise existencial, gente? Do fracasso. Quem nunca? Quem nunca se sentiu fracassado? A crise da velhice. Quem nunca? Por que nós mulheres pintamos o cabelo, gente? E pinta para cá, principalmente depois dos 40, gente. Meu Deus, misericórdia. Né? Vai pintando para cá, vai pintando para lá. Chegou uma hora que a mamãe falou, minha filha, eu não aguento mais pintar cabelo. Eu falei, mamãe, mãe, assume esse negócio. Né? E esse cabelo dela está belíssimo. Platinou, ficou joia. Né? A gente vai entendendo as nossas crises, como também a dor do sofrimento, como quem sou eu? Ó vida, ó céus, quem eu sou? Essa é a crise existencial dentro de nós. Por isso eu quero dizer para você que Deus pretende que você entenda que algo precisa acontecer no meio da crise que vai gerar mudanças. Albert Einstein disse essa frase que eu acho tão importante: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. E é na crise que nós nos tornamos pessoas criativas. É na crise que nós vamos entendendo todo o plano de Deus. Quem já não passou pela crise financeira e de repente você do nada dá uma... O que eu faço para ganhar dinheiro? Esses dias uma irmã falou assim, eu estou numa crise tão terrível, pastor Renato, que eu precisava fazer alguma coisa, a minha renda caiu demais. Aí eu falei, o que você fez? Eu fui tentar fazer pão. Aí começou a fazer pão. Aí começou a vender pão na igreja. E pão, e pão, e pão. Hoje se tornou uma grande confeiteira. Por isso eu quero dizer para você que é no tempo da sua maior crise que as melhores ideias começam a acontecer. Você começa a andar, você começa a projetar, você começa a realizar. Por isso eu quero dizer para você que crise é terreno fértil para o teu maior milagre. Não peça para o Senhor, me tira daqui, porque eu sei que o Senhor vai fazer você entender que a criatividade nasce no dia da nossa maior angústia. E eu creio que se você chegou aqui no seu tempo de crise, Deus tem 3 boas notícias para você. Quem gosta de boa notícia aqui, gente? Eita, gente, quem quer dinheiro? Não é assim, minha filha? Quando você vai lá no Silvio Santos, não é assim? Aí fica aquele povo na plateia, aí o povo ele começa, quem quer dinheiro? Fica uma gritaria. Mas essa não é a boa notícia dessa noite. Não vou jogar dinheiro para você. A única coisa que eu vou jogar para você neste lugar é o seguinte: o céu não está em crise. Deus está no controle. Sabe por quê? Porque nós cremos que há um milagre para mim e para você. Será que você pode dizer para você mesmo, eu creio que o céu não está em crise? Gente, você acha mesmo que Deus está sentado lá no trono dele dizendo, meu Deus, ele me falando. Porque a gente quando passa na crise, ai meu Deus do céu, não é assim? Você acha que Deus está perdendo o sono, gente? A palavra diz que o Senhor não tosqueneja, que o Senhor não dorme, Ele está acordado de dia e de noite. Nada tira Deus do seu controle. Por isso eu digo a você, se você se perdeu no teu controle, o Senhor está dizendo assim, eu vou alinhar, eu vou ajustar a sua fé na minha, e você vai viver tudo aquilo que você tem. Eu, se fosse você, leria comigo isso, com toda a força e com um sorriso nos lábios. O céu não está em crise, Deus está no controle. Porque eu creio o quê? Hein? Você acredita que essa é a noite do teu milagre?
Há uma cançãozinha, não sei se vocês lembram disso, quando eu era criança, eu ouvia muito. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Lembra dessa? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu era criança pequenininha, no meio da igreja, ele passeava. Vai, Val! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor... Você sabe que quando eu ouvia essa música, eu ficava procurando, cadê ele? Né? E eu quero dizer para você que antes mesmo de você sair da onde você saiu, a presença do Senhor veio com você. E já estava aqui te esperando com expectativa. Se você não tem expectativa nesta noite, eu digo a você, tem expectativa. Tenha fé neste lugar, porque eu sei que o sobrenatural de Deus vai acontecer. E diante dessa realidade, nós percebemos que o Ruth significa amizade. E essa amizade fez com que Ruth tivesse um laço profundo com a sua sogra Noemi. Aí, no meio da crise, Noemi levanta e diz, eu não vou ficar aqui em Moabe. Não tenho marido, agora não tenho filhos. O que eu vou fazer com as minhas noras? São jovens, eu não tenho filhos para dar a elas. Filhas, vão para as suas casas, voltem para Moabe, volte para a sua família, volte para os seus deuses, volte para a sua realidade passada. Aí você vê uma Ruth no meio dessa conversa dizendo assim, olha só, disse porém Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o quê? É o meu Deus. E diante disso, aprendendo sobre esta palavra, eu fiquei pensando assim, como ela estava preocupada com essa instabilidade futura dessas meninas. E de repente ela fala, ela começa a instigá-las, vai, me deixe ir, volte para as suas casas. Aí você vê uma nora dizendo para ela, por favor, sogra, eu amo você e eu vou dormir aonde você dormir, eu vou ficar aonde você ficar. Esse é um poema que todo casamento tem. E alguém já ouviu isso em algum casamento? Diga para a sua esposa, o teu povo é o meu povo, né? É quase dizer assim, as malas da sua família é as suas malas. Né? Você dizer assim, olha, você vai comer vou comer a comida da minha família. Ou você ter tudo ali, uma troca, né? O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Aí você vê uma posição de Ruth. Aí eu fiquei pensando, Senhor, por que Ruth, uma mulher cheia do teu Espírito Santo, deu uma ideia dessa para as noras? Como é que uma nora, uma sogra pode dizer às suas noras, volte para o seu passado, volte a adorar os seus deuses, volte para lá. E aí o Espírito Santo falou assim, não, querida, você vai entender aquilo que eu quero te passar a respeito de um sentimento de uma pessoa. Uma das coisas que eu aprendi nesse contexto é que houve um teste que Noemi estava fazendo às suas noras. E o teste naquele momento era de expressar uma profissão de fé em Deus. Não seria inteligente para Noemi levar as suas noras, que eram de uma cidade pagã, entrar num povo onde já tinha ali um povo já pronto, preconceituoso, e dizer assim, essas mulheres não são dignas de morar conosco. Mas é tão lindo você ver em Levíticos, Deus dizendo assim, quando chegar um estrangeiro, receba bem um estrangeiro. E o povo de Israel já tinha por hábito de receber as pessoas com muito amor, mas elas iriam enfrentar os preconceitos da sociedade. Aí você percebe que quando Noemi faz essa proposta, a órfã decidiu voltar para casa, decidiu voltar para o seu passado, mas Ruth decidiu seguir em frente, independente das circunstâncias difíceis que ela ia enfrentar. E por isso eu quero dizer a você, você que está aqui fazendo o seguinte, quando o diabo ou qualquer outro, este mundo afora disser assim, volte para o passado, volte para o mundo, volte para lá, você está numa crise, você não tem o que comer, a luta está passando, por que você está adorando ao seu Deus? Diga para este que está dizendo ao teu coração, onde você pousar, eu pousarei. Você que anda com Deus, onde você dormir, eu vou dormir, não importa se tiver cama, se não tiver cama. Eu quero saber, quero que você saiba que o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Eu e você precisamos ter convicção da nossa fé no Senhor. Porque adorar a Deus quando as coisas estão bem é muito fácil. Quando adorar a Deus, quando você tem dinheiro no bolso, é muito fácil.
Mas existem crises que são feitas para que nós possamos saber em que lugar nós estamos, em que tempo nós estamos, em que momento nós estamos. E a minha pergunta é: quem você adora? A quem você tem confiado a sua fé? Quem é o teu Deus? Quem é aquele que tem te ajudado? Eu, se fosse você, diria sempre: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu ajudador. E eu creio que Ele está aqui neste lugar. Você pode dizer amém por isso? O testemunho de Noemi impactou Ruth. Só um testemunho lindo de uma família pode mudar a história de um caso desta mulher. Como eu já te disse, o cenário daquela mulher era muito difícil. Mas o impacto de um testemunho faz com que nós sejamos transformados. Aí de volta para Belém, a palavra do Senhor diz que Noemi chega na cidade, na casa do pão. E ali toda a cidade, olhe bem para mim, toda a cidade, naquele momento, estava dizendo: esta aí não é Noemi? Aí todos felizes pela volta de Noemi. E aí Noemi disse assim: não me chames de Noemi, a partir de hoje me chames de Mara, porque a minha alma está amargurada. Naquele momento que Noemi chega na cidade, a palavra do Senhor diz que ela diz assim: não me chame de Noemi. E assim nós vamos aprendendo que Noemi, queridos, o nome dela tinha um significado muito poderoso, onde fazia com que as pessoas olhassem para ela e dizer assim: essa mulher é uma mulher preciosa. O nome dela tinha um grande significado que não era de amargura. E aí você vê o caos instalado dentro das emoções de Noemi. Aí eu pergunto: Deus, é tão pesado que Noemi disse? Olha só o que ela diz: assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém elas diziam: não me chameis de Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Não é pesado isso, gente? Para quem anda com Deus, para quem conhece a Deus, se alguém dissesse isso para mim, eu falei: minha filha, o que aconteceu? E aí eu começo a entender que ela não, naquele momento, estava murmurando, querido. Naquele momento eu penso numa Noemi que estava lamentando. Era um lamento do profundo da alma. Nós que tivemos um luto há poucos dias, mês, agora que vem, faz 1 ano que papai se foi. O pastor desta igreja, você conhece muito bem a história. Naquele período nós passamos por todos os processos do luto. O primeiro é o da negação. Depois o segundo é a fase da raiva. Você fica com raiva. No terceiro você passa pelo processo do questionamento. Aí no quarto você passa pelo processo da barganha. Poderia ter feito mais, poderia ter abraçado mais, poderia ter realizado mais. Aí depois você passa pelo último processo do luto, que é o da aceitação, que é o nosso caso agora, em que nós entendemos que Deus faz os seus milagres. E é muito interessante que no momento da sua maior angústia e dor, você fala coisas que não deveria falar, você fala coisas que não é o seu coração naquele momento dizendo. E eu quero dizer para você: não importa a situação que você esteja emocionalmente, se você está feliz ou não está, se você está com fé ou não fé, o que eu quero te dizer é que o meu Deus está aqui para dizer: eu conheço cada dor. Eu sei que você falou aquilo no tempo da sua maior ignorância. Eu quero dizer para você que eu sou aquele que acalento, eu não julgo. Eu digo para você: o meu fardo é leve, sobre mim está a sua dor. E o Senhor está dizendo aqui a mim e a você neste lugar: eu te trouxe aqui para dizer: eu estou com você no meio desta dor, eu estou com você no meio dessa aflição. Pode falar o que você quiser, mas isso não representa quem você é. Isso é poderoso e você compreender, gente. E aí vem Ruth, ela foi impactada por esse testemunho lindo. E eu quero dizer que o nosso Deus está aqui para encher teu coração. O dia da redenção chega para todos nós. Esse é o último tópico dessa palavra. O dia da redenção chega para todos nós. Elimeleque,
ele tinha um parente chamado Boaz, e Boaz tinha prosperado naquela terra, apesar da fome em Belém. A palavra do Senhor diz que Boaz prosperou no meio da fome. Por isso eu quero dizer para você, você percebe que Boaz, ele também era um fazendeiro como tio. Aquele homem prosperou de tal forma que ali ele foi considerado um resgatador. E uma das coisas que eu vejo aqui através dessa mensagem, que quando nós priorizamos a voz de Deus, quando nós entendemos que podemos até estar sem nada, podemos estar vivendo a nossa crise na casa do pão, podemos até viver um tempo de escassez, se eu ouvir a voz de Deus e entender o seu direcionamento, o Senhor vai me prosperar nessa terra difícil. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Isaac. Quando aconteceu a fome, o Abraão que quis sair para procurar o Senhor disse: fica aqui, Isaac, fique aqui. E a palavra do Senhor diz que eles obedeceram, eles ouviram a voz, a aplicar o mandamento, as leis do Senhor. E a Bíblia diz que eles foram tão prósperos que 100 por 1, a bênção do Senhor foi na vida deles. Sabe o que é 100 por 1? É você plantar um grão de milho na terra. E quando você plantar aquele grão de milho na terra, manter aquela terra bem para produzir, cuidando dela e não tirando dela a sua mão. A palavra diz que chega o dia da colheita. E quando você vê aquele milharal lotado, e quando você vai pegar uma espiga na sua mão, e quando você abre aquela espiga, você só encontra um grão. Quantos grãos você encontra numa espiga? É o que Deus tem preparado para você neste lugar. A Bíblia diz que aquele que vem pelo caminho chorando, voltará pelo mesmo caminho, com os seus braços cheios de feixes, porque a alegria do Senhor é a nossa força em tempos de angústia, em tempos de aflição. E eu creio que Deus está aqui neste lugar. Aí nós vamos ver que Ruth entende isso e diz: eu vou trabalhar na terra de Boaz. De Boaz não, eu vou trabalhar, sogra, me permite ir trabalhar. E a Bíblia diz que quando ela vai trabalhar, ela cai na terra de quem, gente? De Boaz. E não sabia que era do seu parente. E a Bíblia diz que por acaso, talvez em outra versão diz por sorte. Mas eu pergunto a você, crente tem sorte? Crente vive acaso? Não, gente. Crente vive, é uma coincidência, gente? Não. Uma das coisas que eu aprendo, querido, que não existe coincidência, não existe acaso, não existe sorte para nós, existe providência, existe provisão de Deus, existe plano, propósito de Deus. O próprio Deus providencia um acontecimento glorioso. Ela vai trabalhar e cai na terra do parente. E quando estão ali os capatazes, vendo todos ali, pegando daquilo que restava, daquela seiva, daquela cevada, aí a Boaz olha e diz: quem é essa moça que está na minha terra? Aí um dos capatazes diz: essa é a sua parente, ela cuida de Noemi, a sua sogra. Os seus parentes morreram e ficou a nora dela, que é uma moabita. E ali a palavra do Senhor diz, estudando sobre o assunto, que Boaz se encantou por aquela mulher. Sabe por quê? Porque o capataz diz o seguinte: essa mulher trabalha muito, ela trabalhou o dia inteiro, sentou só um pouquinho, voltou a trabalhar de novo. Aquele solteirão que estava ali precisando de uma esposa, já olhou e disse: essa é boa para casar. E ali ela estava trabalhando. E aí vem Boaz, diz o seguinte: a água dos meus servos é sua, vem aqui, eu vou te ajudar, e tudo que cair aqui nesse chão, deixe para ela levar. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que neste lugar, o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Você sabe o que significa resgatador? Resgatador vem da palavra hebraica goel, que significa aquele que vem te redimir, aquele que vem te salvar, aquele que vem te abençoar. Goel era um parente que vinha para resgatar. Ele seria o guardião oficial da honra daquela família. Morreu o pai, morreu os irmãos. Agora, dentro da família, tem que ter um homem mais velho que vai assumir essas pessoas. Não era só assumir as mulheres, assumir a terra, comprar a terra
terra daqueles que levaram a terra e assim assumir oficialmente aquela família. Uma das coisas que eu quero dizer, fechando essa palavra para o teu coração, o Senhor, Ele é o teu resgatador. Sabe o que é importante você entender? Que Boaz poderia dizer assim, isso vai ser problema para mim, mas no momento que a palavra do Senhor diz que Noemi percebeu que quando Ruth chegou com seus braços cheios de cevada, ela disse, quem foi aquele que te abençoou? Quem foi aquele que te reconheceu? Aí ela conta a história, eu caí na terra de Boaz. Aí Noemi, que é muito inteligente, disse, tem alguma coisa boa nessa história. Tem uma canção que diz assim, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando aí, gente. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque o nosso resgatador está aqui neste lugar. O Senhor é o teu resgatador, o Senhor é aquele que vai te sustentar. Aí a palavra de Deus diz que Noemi chega nela e diz assim, Noemi, Ruth, fique ali onde Boaz dormir, chegue ali naquele momento em que ele estiver dormindo, deita sobre os seus pés, põe o seu pezinho para fora e descubra os seus pés, para que ele vai entender o processo. Assim ela fez, deitou ali perto dele, não do lado dele, mas ao pé dele, fez esse procedimento. Quando você levanta o cobertor e mostra o seu pezinho, você está dizendo assim, ó, humildemente, eu vim aqui para pedir a você, ajude-me, porque eu preciso de um resgate. É quase um pedido de casamento, ó. Para aquele tempo, mulherada pediu o homem em casamento? Eu quero dizer para você, não houve nada imoral diante dessa situação. Ela sabia que ele era o resgatador. Ela sabia que aquele homem poderia mudar a história dela. Uma das coisas que eu preciso que você entenda, no momento da sua crise, seja inteligente, saiba buscar direitos de lei. Você precisa saber qual é o seu papel importante, aquilo que tem de direito para você. Aí ele entende, ele vai atrás dos direitos daquela mulher, se casa com ela. E para finalizar essa história, além de trazer de volta aquilo que era dela, a restituição do que havia se perdido, a palavra do Senhor diz que aquela mulher foi honrada, ela engravidou neste casamento, ela teve um filho chamado Obed, e Obed, que significa adorador, ele era o pai de Jessé, que Jessé era o pai de Davi, e que nós vemos Jesus fazendo parte desta linhagem. A palavra do Senhor diz que, olha só, o caso de Boaz, sabe quem era Boaz? A mãe de Boaz, a bisavó de Boaz, Raabe, a prostituta, aquela que salvou lá atrás o povo de Israel. Por isso eu quero dizer para você, eu não sei qual é a tua história. Eu sinto a presença de Deus aqui, fiquemos sobre os nossos pés. Eu não sei qual é a tua história aqui. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua aflição. Eu não sei qual é a situação, qual é o teu passado. Mas uma coisa que a palavra do Senhor diz, que se Raabe fez bem aos olhos de Deus, que era uma prostituta, e o Senhor a transformou, e honrou aquela mulher, colocando ela na linhagem de Jesus, e pegou a moabita, Ruth, aquela que ninguém dava valor, e também colocou na história. O que dirá de mim e de você neste lugar? O nosso Deus, Ele não é preconceituoso. O nosso Deus valoriza aquilo que não tem valor nenhum, aquele que não tem jeito nenhum. Sabe aquela história, esse aí não tem jeito? É esse que Deus fala, é esse que eu vou dar jeito, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que está fraco, é aí que você é forte. A minha graça te basta. O Senhor devolve a você aquilo que você perdeu. O Senhor está dizendo a você, não tem nada que eu não possa transformar. Eu sou o teu resgatador. Eu sou aquele que vai te sustentar no meio da sua crise. Eu sou aquele que vai trazer a água, a fonte de água viva no meio deste deserto. Eu sou o teu sustento, eu sou a fonte de água viva. Eu sou a tua alegria no meio da tristeza.
E eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Você que precisa de um milagre aqui neste lugar, levante suas mãos para o céu. Você que precisa de um resgate, você que precisa de uma resposta de Deus aqui neste lugar, diga: Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não sei como fazer, eu não sei como realizar, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Cumpra em mim os teus propósitos, Senhor. A situação está difícil, a crise está difícil, eu não tenho saída, mas eu sei que o Senhor vai me colocar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. O Senhor vai me trazer pessoas que vão me favorecer, Senhor. Se você precisa de um milagre, corra para cá, nós queremos orar por você. Se você precisa de um milagre, vem aqui na frente. Eu estou aqui porque eu também preciso de um milagre. Vem para o seu lugar. Se está tudo bem com você, ok, fique aí. Mas se você precisa de algo da parte de Deus, nós cremos que o Senhor fez milagres, nós cremos na ação divina. Deus tem milagre para a sua vida. Você que precisa de uma resposta de Deus, venha, sem medo. Nós queremos abençoar você. Enquanto oramos, a nossa pastora vai estendendo. Vem mais para frente para ajudar os nossos irmãos. Vem mais para frente, por favor. Pai, nós queremos em nome de Jesus colocar essas vidas diante do Senhor, que entraram nesta casa para ouvir a tua palavra. E eu creio que tu és o nosso resgatador, tu és o nosso auxiliador, tu és o nosso sustentador. Ah, Senhor, não há crise, Senhor, no céu. O Senhor faz milagres, o Senhor realiza sonhos, o Senhor é aquele que faz, que traz à existência aquilo que não existe para nos favorecer. Tu és a nossa alegria no meio da dor, no meio da aflição, assim como fez com Noemi, assim como fez com Ruth, que resgatou e trouxe, Senhor, alegria àquelas mulheres. Assim eu creio que o Senhor está fazendo neste lugar. Por isso, Espírito Santo, faça valer os teus propósitos. Por isso nós te adoramos e te bendizemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui mesmo, de cabeça.